A dúvida sobre a existência ou não de uma vida após a morte é tão antiga quanto a humanidade. Alma, espírito, energia, reencarnação, quantas religiões, quantas civilizações foram montadas em cima dessa crença, quanta literatura também. Inclusive afirmando que a energia dos espíritos continuaria atuando neste nosso mundo físico. Se existe comunicação com os mortos, de que forma acontece? Curas espirituais são puro charlatanismo? Mediunidade é sugestionamento? Ou um distúrbio psíquico? O que o presidente Lincoln e Victor Hugo tinham a ver com isso? Estes são alguns dos temas abordados pelo jornalista Rony Lima em A Vida Além da Vida, e sobre eles vamos falar agora. Lincoln, Victor Hugo, o que eles têm a ver com o espiritismo, com essa crença da vida após a morte? Foi surpreendente para mim como pesquisador começar a me deparar com algumas pessoas que eu realmente não tinha a mínima ideia que pudessem se envolver com esse tipo de fenomenologia de efeitos físicos, que a gente chama efeitos físicos, é um tipo de poder mediúnico que possibilita levitações de objetos, materializações de objetos e até de espíritos. Então o Victor Hugo, por exemplo, ele via espíritos, ele tinha premonições, ele tinha clarividência, ele via espíritos, e ele trabalhou muitos anos, principalmente na época que ele se exilou da França por motivos políticos. Ele trabalhou muitos anos com a chamada mesa, que é um tipo de fenômeno que um lápis meio que levita, controlado por alguma força externa, e começa a passar mensagens que seriam de espíritos. E ele recebia mensagens do tipo que o impressionaram muito, como por exemplo de uma filha dele, a Leopoldina, que morreu tragicamente num naufrágio, né, no Rio Sena. E o Abraham Lincoln, ele se envolveu também com esse tipo de fenômeno, tanto que ele era tido como um presidente que ouvia médiuns, recados da espiritualidade. Ele ouvia? O próprio Abraham Lincoln? Ele tinha contatos com médiuns que passavam recados. Um desses recados foi fundamental na prática de governo dele, porque teria passado, naquele momento crucial da Guerra de Secessão, a orientação que ele deveria abolir a escravatura, coisa que naquele momento parecia para todo mundo um suicídio tal político, dado a forma como o país estava dividido, e ele fez isso. Ele aboliu a escravatura, segundo dizem, ouvindo mensagens espirituais. Mas mais do que isso, ele participou de fenômenos de levitação. Eu descrevo no meu livro uma cena, por exemplo, ele na Casa Branca, uma médium muito famosa de efeitos físicos, ou seja, que possibilitava fenômenos de efeitos físicos, de levitação. Na Casa Branca, a médium tocando um piano, e o piano começou a levitar na frente do Lincoln. Em outras reuniões em Washington, em reuniões da elite da época, teve uma experiência também de levitação de piano, que o próprio Lincoln, assim admirado e querendo mostrar para todo mundo que aquilo não era truque, ele e outros, inclusive um coronel do exército americano, subiram no piano e levitaram junto com o piano para mostrar que aquilo ali não era truque. Então, e depois do Lincoln morto, quer dizer, tem inclusive uma coisa que ficou para a história, uma das poucas coisas que ficaram para a história em termos dessa mediunidade ou desses contatos mediúnicos com Lincoln, ele tinha premonição, e alguns dias antes ele confidenciou para a mulher dele, para o melhor amigo dele, um advogado, que ele tinha sonhado com o funeral dele na Casa Branca. Dias depois ele foi assassinado. E o enterro dele, o funeral, foi dentro das mesmas características do que ele tinha sonhado. E depois de morto, ele andou aparecendo para algumas pessoas, inclusive na Casa Branca. Eu não sabia disso, mas a Casa Branca tem fama de mal assombrada. E o Lincoln seria um dos fantasmas que de vez em quando aparecem na Casa Branca. O Espiritismo defende a reencarnação e a possibilidade de os vivos falarem com os mortos, ou de uma forma mais sutil, de se comunicarem com aqueles que já mudaram de endereço para planos mais etéreos da existência. Mas faz esta defesa com dados concretos que comprovam a existência do mundo espiritual. Contatos com os chamados desencarnados, principalmente em reuniões em que os espíritos falam incorporando-se em médiuns.
e, em casos mais raros, em sessões com espíritos materializados. Trata-se, portanto, de uma religião não formal, diferente daquelas que, cheias de cargos hierárquicos, se contentam com experiências místicas em que seguidores entram em suposto contato interior com a divindade e, assim, se investem da missão de se tornar porta-vozes das verdades eternas. Você, como jornalista, uma pessoa racional, com formação marxista, você pode até falar disso, você virou vidraça com esse livro e com o anterior, né? Você passar de racional, ateu, para um homem que crê em espíritos, em reencarnação, em fenômenos paranormais, é inusitado. A coisa se deu assim, eu sempre estudei muito. Quando eu era marxista, eu estudava muito filosofia marxista, material dialético, e sempre tinha uma coisa no material dialético que me chamava atenção. A gente, quando ouve alguma coisa, antes de negar, é a dialética da coisa. Você tem que confrontar, colocar, ponderar, ver o que pode ter de verdade ali, e se não tiver, descartar. Então, nesse meu processo, na época que eu era materialista, um belo dia, a minha mulher, a Célia Rezende, chegou para mim e disse que na adolescência dela, ela tinha tido experiências fantásticas com um tio, a partir de um contato com o tio dela, que era médium de efeitos físicos, experiências em que espíritos se materializavam. Aí eu lembro, como é que é, Célia? Espíritos se materializam? As mesmas perguntas que algumas pessoas me fazem hoje. Como é que é, Célia? Espírito se materializa? O espírito entra na pessoa? Não, não, não. O espírito, o corpo do espírito, aquele corpo que ele teve em outra vida, quando ele era vivo, ele volta até aquele corpo por momentos, ganha consistência corpórea, física, se materializa e atua em geral ou para dar alguma prova de presença física ou para curar pessoas. Você achou que a sua mulher estava louca? Talvez é aquele tal negócio, eu acho que isso que bateu em mim. Eu conheci a Célia, a gente já estava casado há uns 3 anos, era a última pessoa que eu pensaria que estava jogando alguma cascata, alguma mentira ou querendo me influenciar com alguma coisa errada. Quando ela falou isso, a primeira reação minha foi, eu preciso pesquisar isso, entendeu? E daí foi o meu processo. Depois eu passei por experiências de regressão de memória, em que eu acessei outras vidas. A própria Célia, que na época mexia com cinema, era cineasta, produtora cultural, se transformou numa terapeuta de vidas passadas, bastante conceituada, com livros publicados. Então a gente virou uma duplinha de pesquisadores e estudiosos, né? E eu tive a sorte, ou o destino, não sei, de alguns anos depois, em 1994, participar de uma reunião de materialização de espíritos. Eu queria que você falasse disso, porque algumas pessoas acreditam até em reencarnação, mas materialização é uma coisa muito dura de você aceitar. Concordo. Dura, para muita gente inusitada, e para outras, muitas, assim, as pessoas nunca ouviram falar, entendeu? Até não entendem direito o que é. Então, quando eu vi essa materialização, era a prova definitiva que eu estava no caminho certo. E daí eu comecei, como sempre fiz, estudar. Esse livro, aí Você veio... viu um corpo, alguém formava corpo, uma parte do corpo? O que é a materialização? A gente mexe, é o que eu procurei sempre em A Vida Além da Vida, fazer alguns paralelos com o que pode ter de explicação científica sobre isso. E eu acho que existe essa explicação. Eu estou falando de outras dimensões, para a gente não ficar também naquele discurso religioso, o espírito, porque tem gente que nem gosta de usar a palavra espírito, usa a palavra energia. Eu costumo usar espírito porque é uma palavra de melhor identificação para as pessoas. Mas eu estou falando de dimensões, quer dizer, a física já diz, desde Einstein, que energia e matéria são duas faces da mesma moeda. Energia pode se tornar matéria, matéria pode se tornar energia. Então eu estou falando de seres que habitam em outras dimensões paralelas, invisíveis aos nossos olhos, que de vez em quando, sob condições especiais, com a ajuda de um médium de efeitos físicos que libera energia para produzir esse fenômeno, os átomos rarefeitos dessas outras dimensões vão é como se eles fossem se solidificando, se materializando e formam o corpo. Mas como? Como isso é possível? O que
torna possível essa corporificação? É um médium? O médium libera em geral, esses fenômenos são produzidos a partir de uma substância, um fluido energético, que até onde se estudou, nasce nas células do sistema nervoso central desses médiuns, que é o chamado ectoplasma. E faço um parênteses, um dos cientistas que mais estudaram o ectoplasma, inclusive deu nome ao ectoplasma, foi um prêmio Nobel de Medicina, de 1913, o fisiologista francês Charles Richer, professor da Universidade de Paris, uma universidade renomada. Ele foi um dos mais estudados ectoplasma e deu o nome. O ectoplasma pode ser invisível, pode ser visível, mas visivelmente, a primeira visão que a pessoa tem, que eu tive, que outros têm, já foi fotografado, já foi pesquisado do ponto de vista químico, algumas substâncias que o integram, ele tem uma consistência de nuvem, é como se fosse, a descrição mais assim precisa talvez seja lembrar de um spray de barba, aquela coisinha branquinha, só que gasosa. Aí aquilo vai saindo pelos poros do médium. O espírito está ali do lado, invisível. Aquilo vai como se fosse um elemento gelatinoso, vai se solidificando, vai dando forma, é como se fosse grudando os átomos, vai solidificando aquilo e vai dando, a forma. Aí o espírito, vem. Mas ele se materializa, pode ser instantaneamente, pode demorar um pouquinho. E se materializa assim, a ponto de você ouvi-lo, ele pode falar, ele respira. Ele teve... houve experiências famosas nessa área, na Inglaterra, no final do século XIX, por um cientista, um grande cientista da época, William Crookes. William Crookes foi um grande inventor, condecorado pela Rainha Vitória, era uma sumidade da ciência, e ele teve a oportunidade de fazer esse tipo de estudo. William Crookes, só para dar uma ideia do telespectador, ele foi inventor do tubo de raios catódicos. Então hoje a gente vê televisão, pelo menos a TV até agora, a do plasma é outra história, mas vê computador graças ao tubo de raios catódicos, né? Então o William Crookes inventou o tubo de raios catódicos e outras invenções. E ele estudou uma médium, uma adolescente na época, que produzia fenômenos de materialização incríveis. Estudou do ponto de vista assim, coisa de cientista, ele era físico e químico. Levou a garota para um lugar com todas as condições, com testemunhas de pessoas idôneas, alguns cientistas da época. O inventor do cabo transatlântico, por exemplo, o Varley, era uma dessas pessoas. O William Crookes fotografou espírito, tocou em espírito, mediu a pulsação de espírito, mediu a respiração, então, pesou... como um fenômeno físico. E fez experiências físicas do tipo assim, porque foi uma das hipóteses que eram levantadas e foram confirmadas. Essa foi confirmada, que é assim, então se o ectoplasma sai do médium para formar o espírito, o médium talvez perca peso, porque é uma substância. Então, pesou-se o médium e o espírito. Então, constatou-se que havia uma transferência de peso de um para outro, que desaparecia, ou seja, o peso do médium voltava depois que o espírito ia embora. E isso não era possível de ser uma ilusão, porque houve fotografia, pesaram... Total. E o grande drama, é preciso que se diga que o William Crookes era um cético. E na época, quando ele se dedicou a esse tipo de estudo, os colegas dele, céticos também, fizeram a fé. Agora o William Crookes vai desmascarar essa médium, vai ver que tudo é uma babuzeira, coisa de charlatã. E a médium fez um desafio para ele. A garota, olha, estamos chamando disso daquilo, eu sei que você não acredita nisso, agora você me promete uma coisa, se você achar que isso tudo é empulhação, você divulga para todo mundo. Pode dizer, agora se você achar que é verdadeiro, divulgue também. E foi o que ele fez, ele teve essa honestidade, ele foi super perseguido depois por causa disso. Mas o fato é que ele fez inúmeras experiências de laboratório com os espíritos, mas ele era descrente antes. Convicto do meu perfeito juízo mental e aceitando, com a maior naturalidade possível, a verdade da realidade espiritual, busquei um melhor entendimento de como fenômenos de efeitos físicos tão sublimes são possíveis.
Conversando com especialistas e lendo inúmeros textos, compreendi que 3 elementos são fundamentais para se começar a entender como ocorre essa fenomenologia: o corpo astral, o corpo etérico e o ectoplasma. No processo de materialização, os 3 surgiam como fundamentais para se fazer a ponte entre a matéria densa, o nosso corpo físico e tudo aquilo que identificamos como a natureza material e os objetos que nos cercam, e as realidades mais fluidas, mais etéreas, que têm a ver com esferas espirituais com dimensões paralelas. O espírito de alguém que morre ou parte, enfim, esse espírito, ele se mantém como o espírito da pessoa, as minhas características, a minha maneira de ser, minha visão, minhas tristezas, minhas alegrias, se mantém no espírito. Esse espírito depois não, essa energia não se desfaz, ela não se transforma em outras coisas? O espírito, logo que vai embora, ele na verdade, ele está agregando, você será assim a principal forma dele, assim, tanto intelectual como que vai, mas ele vai reunir todas as bagagens que você traz de outras vidas que você teve. Essa vida mais recente é o coroamento disso. Então, na verdade, ele leva uma bagagem universal do Ednei Silvestre, mas com as características principais do Ednei, e que depois, com a evolução espiritual dele, dependendo se ele vai ter como missão ou como necessidade voltar aqui para a Terra, ele vai adquirir outro corpo físico com outras qualidades que no final das contas vão estar também reunindo as qualidades que você teve em outras vidas e está tendo nessa. E é possível ter uma memória dessas vidas passadas? Sim. É o que mostra a experiência de terapias de vidas passadas de regressão de memória. Como foi a sua? A minha foi fantástica, eu tive 2. Agora, a mais fantástica... Você só teve 2 ou só se lembrou de 2? Só lembrei, eu sou muito racional. Para mim é muito difícil. Tem gente que 10, 20, não sei. Eu fui a 2... Mas não era o rei da França? Não era nada. Inclusive, a última, eu fui um soldado raso da inglês. Eu morri na Segunda Guerra Mundial. Mas na que me interessou mais pelo aspecto científico da credibilidade, para me convencer, eu era um oficial do exército austríaco em 1714 e teve uma cena que eu vi, um desenlace, eu tinha um caso amoroso com a mulher da corte e tal. Muito que bem, isso aconteceu, houve um desenlace trágico dessa história toda, em meio a uma festa, parará. Eu fiz isso, acabou, esqueci. Anos depois, num papo assim de amorzinho com a minha mulher, Célia Rezende, eu falei, como é que é? Aí o que a gente fez? É porque ela tinha visto também cena semelhante em 1714 em Viena. Só que como a gente tem uma mente muito científica, ninguém chegou pro outro e falou assim, eu fiz isso aconteceu, isso, pro outro dizer, eu vi igual. Não, a gente foi. Quando a gente percebeu que a gente tinha tido a mesma cena, que eu podia descrever quem eu tinha sido, eu era o homem, e quem tinha sido ela era o meu amor da época, a gente começou a... Mas vem cá, depois aconteceu isso? Aconteceu. E o que aconteceu depois? Você fez isso, e depois a gente foi checando, a regressão dela batia não só com as cenas, como com o ano, com a cidade e com o desfecho trágico da questão. Mas isso não pode ser uma sugestão? O que eu falo nessas questões em relação a isso? Porque acho que todo psicanalista, por mais ortodoxo que ele seja, ele vai me entender. É que nem alguns criticam a psicanálise, mas é o subconsciente, o inconsciente está na mente, como é que a gente prova? Uma das provas é se você, ao acessar coisas da tua mente, fazer a catarse, etc., você melhorar do teu problema. Então, eu sei o seguinte, essa cena foi real porque, inclusive, é uma coisa que traz de dentro, é uma coisa emocional, né? E resolve problemas, né? Eu melhorei muito a minha relação, meu casamento com ela, melhorou em mil aspectos depois disso. E tem uma coisa que na hora eu diferencio como não sendo imaginação, porque quando você está numa situação de morte, imaginando, como a gente tem medo de morrer, qualquer um tem, até eu que vejo espírito materializado tenho medo de morrer, quando a gente se vê numa situação trágica, numa imaginação, a gente pode fugir do problema. Tipo assim, eu estou naufragando
Ah, é sonho? Ah, eu pego uma asa delta e vou embora. Saio. Agora, nessas regressões de memória, você não consegue escapar. Quando você está mesmo na trilha do passado, por mais que aquilo te aflija, você é guiado, a emoção bate, o coração palpita, não tem como fugir. Para mim é uma das provas. De qualquer forma, mesmo que tenha sido uma transmissão telepática entre eu e Célia, demonstra mais uma vez que a nossa mente é muito mais poderosa do que a gente possa imaginar, pode imaginar no início, né? Há uma pergunta que os céticos fazem, e eu faço também como cético. A 1714, o mundo tinha uma população muito menor. Como, à luz do Espiritismo, como a gente explica a permanência de alguns espíritos, ou existem espíritos novos, recém-surgidos, para os bilhões que hoje habitam o nosso planeta? Em algum momento do universo, os espíritos são criados, seja aqui na Terra ou em outros planetas ou até em outras dimensões. E há, segundo as explicações da espiritualidade, transmigrações, quer dizer, espíritos que vão de um ponto a outro. Então... Como assim? Por exemplo, você, Ednei, pode ser uma reencarnação, pode ter tido outras reencarnações na Terra, mas pode ter tido uma vida, outras vidas em Júpiter, para ficar aqui no nosso planeta solar e no nosso sistema solar. E de repente você, por alguma missão ou por qualquer outro motivo que me escape, que te escapa, é dada a você a possibilidade de aprendizado de vir nascer na Terra. Ah, porque a gente não... O Espiritismo não coloca, então, apenas a Terra como... Não. E aqui está o negócio. A física começa, por exemplo, hoje um dos grandes mistérios da física é a energia escura. Na verdade, o que é energia escura? Muito pouco se sabe, mas sabe-se que do chamado vácuo, entre aspas, que essa palavra é meio em desuso, mas existe energia expelida de alguma coisa, de algum ponto, de alguma outra dimensão. Então, o universo ou os universos são infinitos, entendeu? Então, e a criação e a destruição é um eterno devir, é um eterno cria, nasce, morre, renasce. Então, em algum ponto nasce. E por algum motivo, a Terra é escolhida por milhões de seres para virem para cá, para que se reencarnarem e, de repente, recebe novas levas de outros seres de outros pontos do universo aqui. O que explicaria o aumento da população. Muito obrigado, Rony. Boa sorte. Valeu. Hoje nós tivemos Rony Lima, que está lançando o seu novo livro, A Vida Além da Vida. Muito obrigado. Até a próxima.